Olá, gente, boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nessa live para a gente falar um pouquinho sobre suicídio e os tabus que estão relacionados a ele. A gente está no Setembro Amarelo, é um mês da campanha de prevenção ao suicídio e é muito importante a gente estar falando sobre esse tema e a gente poder desmistificar algumas questões relacionadas a isso. Pensando que, na verdade, a questão do suicídio, ela precisa de informação, ela precisa que a gente converse sobre esse assunto para que a gente possa ajudar quem está achando aí que infelizmente não tem mais nenhuma outra alternativa. Agradecer o pessoal que está entrando aqui, Sarinha, muito legal, Sarinha, você está aqui, Matheus Bacelar. Matheus é meio chato, mas a gente gosta dele do mesmo jeito, né? Então, gente, vamos começar então falando um pouquinho de por que a gente está hoje aqui para falar desse assunto. É um assunto muito importante, é um assunto, na verdade, de saúde pública. A gente tem que entender que o suicídio é uma causa importante de morte hoje no mundo inteiro. Quase 1 milhão de pessoas no mundo morrem ao ano por suicídio. Então a gente está falando de uma coisa extremamente prevalente, de uma causa de morte muito intensa e muito frequente, principalmente nessa faixa etária aí que vai dos 14 aos 44 anos, ela pode chegar a ser até a terceira causa de morte nessa faixa etária. Então a gente tem que pensar que não só o suicídio é importante, mas quando a gente pensa em tentativa de suicídio, esse número de 800 mil por ano, quase 1 milhão de pessoas mortas por suicídio por ano, pode, na verdade, chegar a 10 ou 20 vezes o número de tentativas de suicídio. Então, a gente tem que pensar aqui, como é que a gente lida com essa questão? Como é que a gente trata? E o que leva uma pessoa a cometer ou a tentar o suicídio? É sobre isso que a gente vai falar mais um pouquinho aqui hoje. Então, gente, estou agradecendo a presença de vocês, Carol Severo, Yelasmin, todo mundo aqui, Márcio, sejam muito bem-vindos. Que bom, fico feliz com a presença de vocês aqui hoje. Vamos falar então um pouquinho o que leva uma pessoa a tentar suicídio? Eu acho que essa é uma grande pergunta, acho que todo mundo deve se questionar. O que leva uma pessoa a pensar em acabar com a própria vida? E uma coisa importante da gente esclarecer aqui hoje é que a tentativa de suicídio ela nunca é a busca da morte, e sim ela é a fuga do sofrimento. O indivíduo que pensa em tentativa de suicídio, ou que planeja uma tentativa de suicídio, na verdade ele está querendo fugir de um grande sofrimento. Então o que a gente tem que entender é o que está causando aquele sofrimento naquele indivíduo. E aí os estudos demonstram que em até 95% das situações onde houve um suicídio completo, você consegue identificar uma patologia psiquiátrica de base. Então a gente tem que entender que suicídio, infelizmente, a gente não trata, a gente previne suicídio. Como é que a gente consegue prevenir suicídio? A gente consegue prevenir suicídio identificando o que está causando aquele sofrimento e tratando de maneira adequada o que está causando aquele sofrimento, para que ele não tenha que fugir da dor tentando acabar com a própria existência. Vamos começar um pouquinho aqui, o pessoal já está chegando devagarinho, algumas perguntas já estão entrando. Tem algumas perguntas aqui que eu queria responder que foram as pessoas que me mandaram antes, tá? O que fazer quando uma pessoa fala que está pensando em cometer suicídio? Uma pergunta super importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas, antes de tentar suicídio, ela vai comunicar de alguma maneira. Ou ela vai pedir ajuda, ou ela vai no médico, ou ela vai relatar que já pensou de alguma forma, ou que ela vai comentar que alguém próximo dela já pensou em suicídio. Então, é muito importante estar atento a esses sinais, a essas comunicações que às vezes não vão ser diretas, mas que são muito importantes que a gente esteja atento a isso. E aí a família e os amigos têm um papel fundamental de estarem atentos ao que aquele indivíduo ou que aquela pessoa está falando. E também perceber mudanças do padrão de comportamento daquele indivíduo. Então, se a pessoa era alegre, era brincalhona, era divertida e começa a ficar introspectiva, começa a ficar triste, começa a ficar isolada, se aquela pessoa estava bem na faculdade, estava bem no trabalho e começa a não ter um desempenho tão bom, começa a faltar as suas responsabilidades, as suas atividades. Então, essa mudança do padrão de comportamento é muito importante. E ficar atento ao discurso, ao que esse indivíduo está comunicando para a gente. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente pode fazer com uma pessoa que fala que vai tentar suicídio ou que está pensando nisso? É acolher essa pessoa, é dizer que você entende o que ela está passando, mas que existe formas de lidar com isso de uma maneira com menor sofrimento. Que maneira é essa? Levar essa pessoa, acompanhar essa pessoa numa avaliação psiquiátrica, por exemplo, onde ela pode identificar o que está acontecendo e ter o tratamento adequado.
Tá chegando aqui mais pergunta, vamos ver. Etel também entrou, seja bem-vinda, Etel. Mais pergunta aqui que chegou pra gente. Por que as pessoas acham que é para chamar atenção? Isso é um mito, na verdade, relacionado ao comportamento suicida. Quem quer se matar de verdade não comunica, não fala, simplesmente realiza o ato. Não é bem assim. É bem comum, antes de um suicídio consumado, você ter diversas tentativas ou até comunicações de que aquilo vai ocorrer. Então, sim, toda tentativa de suicídio ela deve ser considerada e ela deve ser investigada, porque sem dúvida nenhuma aquele indivíduo está sofrendo. Sem dúvida nenhuma aquele indivíduo está, de alguma forma, comunicando de que ele não está bem. E se naquele momento você conseguir ajudar, através do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, do acompanhamento psiquiátrico, do acompanhamento psicológico, você pode fazer a diferença na vida desse indivíduo, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que chegou aqui pra gente, que eu acho muito interessante, é a pergunta de que se a pessoa pensa em se matar, se ela tem ideação suicida, ela vai pensar isso para sempre? Ela vai ter sempre esse desejo? E é uma coisa importante de a gente dizer aqui que não. O que a gente entende é que tanto a tentativa de suicídio como a ideação suicida, ou seja, o pensamento de querer morrer, são sintomas de gravidade de uma doença, geralmente uma doença psiquiátrica. Então, quando o indivíduo está naquele momento pensando que não vale mais a pena viver, planejando a forma como acabar com a própria vida, aquilo na verdade é um sintoma de gravidade, de severidade de uma doença que está instalada. Se naquele momento você conseguir proteger o paciente, fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento de uma forma segura e fazer com que o paciente fique seguro enquanto a gente espera o tratamento começar a fazer efeito, esse pensamento, essa ideação, esse planejamento da tentativa de suicídio vai desaparecer, como desaparecerão os outros sintomas relacionados àquela patologia. Então é só para a gente entender que assim, aquele paciente é suicida. Não, aquele paciente naquele momento, por conta dos sintomas que ele está vivenciando, está pensando em tirar a própria vida. Mas no momento que você tratar esse episódio, ele vai deixar de pensar isso e ele não vai mais ter esse desejo. Isso é uma coisa importante da gente esclarecer, para a gente não ficar pensando que uma vez que a pessoa pensou em morrer, pensou em se matar, ela vai ter esse desejo sempre ou a qualquer momento isso vai voltar a acontecer. Não. No momento que você trata, aquilo desaparece. Muito bem, gente, as perguntas chegando aqui, que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Acho muito interessante essa questão da gente estar aqui falando sobre um tema muitas vezes polêmico, muitas vezes que é difícil da gente debater, que é difícil da gente discutir, porque gera uma emoção muito grande, gera uma questão relacionada a medo de falar. Uma coisa que sempre me perguntam nas aulas que eu dou é: e se eu falar sobre suicídio, se eu perguntar para a pessoa se ela está pensando em se matar, será que eu não vou dar ideia? Será que ela não vai começar a pensar nisso porque eu levantei o assunto? E o que eu posso dizer é que vocês podem ficar tranquilos, é exatamente o contrário. Em geral, a pessoa que está pensando em morrer ou em se matar, ela vai ficar aliviada de poder dividir isso com alguém. Ela vai poder colocar o que ela está sentindo e através dessa colocação, quem sabe ela consegue ajuda. Então, não tenham medo em perguntar, em questionar as pessoas que vocês gostam, as pessoas próximas, se isso é uma coisa que está passando pela cabeça dela. Uma outra pergunta aqui, de Márcia Atelier. Como perceber esses sinais de que a pessoa está pensando em tirar a própria vida? Bem, Márcia, o que acontece? São questões relacionadas à mudança do padrão de comportamento. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas ela estava tão bem, estava tudo indo bem, e aí ela acabou tirando a própria vida, pulando da janela. Quando você vai olhar de forma mais atenta e com mais detalhe, você vai ver que já havia uma mudança do padrão de comportamento dessa pessoa. Ou ela ficou mais isolada, ou ela ficou mais deprimida, ou ela deixou de fazer certas coisas, ela perdeu um pouco da esperança em relação às questões relacionadas ao futuro, aos planos, aos projetos. Esses são sinais importantes que a gente deve observar quando a gente está na dúvida ou a gente está, de alguma maneira, preocupado se aquela pessoa está pensando ou não em tirar a própria vida. Se eu tivesse que dizer para vocês uma característica que é muito marcante, seria a falta de esperança global. O que é isso? É aquele indivíduo que para de acreditar nas coisas. Quais são os seus planos? Eu não tenho nenhum plano. O que você acha que vai acontecer daqui a um tempo? O que você espera? Eu não espero nada. Então, essa falta de esperança global é um marcador de risco para pensamento suicida, para tentativa de suicídio. O que mais que a gente tem aqui de pergunta? Vamos ver. Mesmo tomando medicação,
O indivíduo pode pensar em se matar ou tirar a própria vida? Sim, pode. Porque o fato de tomar a medicação não quer dizer que ele está bem tratado, não quer dizer que os sintomas estão controlados. Tomar a medicação, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo, mas essa medicação ela tem que estar sendo orientada com acompanhamento psiquiátrico, psicológico adequado e, além disso, ela tem que estar em dose e efeito adequado para aquele indivíduo. Lembrando que o tratamento vai ser sempre individualizado. Cada pessoa vai ter uma medicação diferente, com uma combinação diferente, com doses diferentes, então só o fato de estar tomando a medicação não previne as tentativas de suicídio, mas o tratamento adequado e o acompanhamento regular, sim, podem prevenir as tentativas de suicídio. Mais perguntas aqui, a Andréa perguntando, pessoas que têm histórico familiar, avô, mãe, têm maior propensão? Andréa, infelizmente sim. A gente sabe que pessoas que têm familiares de primeiro grau, daí a gente está falando pai, mãe, irmãos, podem ter até 10 vezes mais chance de tentar suicídio. Então, assim, quer dizer que é uma sentença que quem tem história de suicídio na família necessariamente vai pensar dessa forma? Não. Mas isso é um indicativo de gravidade. Então, se você tem um indivíduo que está triste, cabisbaixo, pensando que não vale a pena viver, que se ele tivesse uma doença grave e morresse, isso seria bom, e ele tiver na família história de familiares de primeiro grau com história de suicídio, tentativa de suicídio, ele tem mais chance de vir a tentar. Então a gente tem que estar mais atenta a essa pessoa. Então sim, a questão genética é bem forte na tentativa de suicídio, no comportamento de suicídio como um todo. A gente tem mais pergunta aqui chegando, deixa eu ver. Tem muito a questão com a religião. Esses tabus podem prejudicar no sentido da prevenção? Olha, a religião ela tem um papel bem interessante. O que se percebeu foi até um estudo daqui da Bahia, o Dr. André Caribé conduziu esse estudo junto com a equipe do CETA, do Hospital das Clínicas aqui da Universidade Federal da Bahia, e ele evidenciou que religiosidade pode ser um fator protetor para a tentativa de suicídio. O que isso quer dizer? Que quando a pessoa é engajada na sua religiosidade, quando ela pratica, quando ela tem um engajamento, isso independente do tipo de religião, ela pode ter um fator protetor, ou seja, ela tem menos risco de tentar suicídio, isso de uma maneira estatística, num grupo que foi avaliado de pacientes. Porém, o fato apenas daquela pessoa pertencer a uma religião não foi fator nem protetor, nem fator de risco para a tentativa de suicídio. Mas respondendo à sua pergunta, o que a gente observa é que a religião ela pode, dentro de um contexto social, de acolher aquele paciente ou de acolher aquele indivíduo, pode até ser positivo, mas no momento que a religião ou o entendimento da pessoa sobre a religião evita que ela procure tratamento médico adequado, isso pode ser uma questão perigosa e pode realmente prejudicar o tratamento, o andamento e vir realmente a ter um desfecho catastrófico para esse paciente. Então a gente tem que estar muito atento a qual é o papel que essa religião, que essa religiosidade tem na vida daquele indivíduo. Pode ser um papel positivo ou pode realmente, infelizmente, evitar ou fazer com que o paciente se afaste do tratamento adequado, que é o ideal nesses casos. Vamos lá, Rodrigo Duarte. Rodrigão, prazer você estar aqui. Vamos ver, gente, o que mais? Uma pergunta aqui super importante. A família que perde alguém por suicídio fica devastada. Fala um pouco como podemos ajudar essas pessoas. Você tocou num tema muito importante, que é, tem relatos que demonstram que quando você tem uma morte por suicídio, você chega a ter impacto em até 20 pessoas ao redor daquele indivíduo que acabou se matando. Amigos, familiares, colegas, pessoas que conviviam de alguma maneira. Então a gente tem que entender que o suicídio ele não é um fenômeno único e individual, ele é um fenômeno coletivo e social. Então a gente tem que estar muito atento também a essa família que passou por essa situação. O ideal sempre é a gente prevenir que algo como isso aconteça. Mas em acontecendo, a gente também tem que estar muito atento à família, porque realmente é um trauma, é uma perda muito dramática e a gente tem que estar cuidado, até porque a gente sabe que a questão genética é importante, então a gente tem que estar muito atento a essa família. Nesse aspecto, o acompanhamento psicoterápico ajuda muito a lidar com esse momento de luto, com esse momento de perda, então a indicação seria sempre procurar um suporte e uma atenção psicoterápica. Vamos lá. Doutora Débora aqui com a gente também. Deixa eu ver mais perguntas que chegou aqui pra gente. O que não fazer quando alguém fala que quer se suicidar?
É uma pergunta muito interessante. O que não fazer? Porque a gente está falando sempre aqui do que fazer, né? Mas ok, e o que não fazer? O que a gente não recomenda é dizer para a pessoa que mas você tem uma vida tão boa, você tem tudo, por que você está pensando em tirar a sua própria vida? A pessoa vai se sentir pior ainda. É uma coisa que os pacientes relatam muito. Poxa, quando eu pensava que eu tinha tudo e que minha vida estava ótima, meu trabalho estava bem, minha família, meu marido, meus filhos, minha esposa, e aí é que eu me sentia ruim mesmo, porque nem com tudo aquilo bem eu conseguia estar feliz ou eu conseguia querer continuar vivendo. Então, cuidado com esses suportes dentro do contexto da autoajuda, digamos assim. Isso, em geral, é percebido de uma maneira muito ruim pelos pacientes. Então, cuidado com essas palavras ou sermões em relação a ética, moral, a caráter. Então, assim, tenha força de vontade, você vai conseguir superar isso. Não é uma questão de força de vontade, é uma questão de estar doente. E quando a gente está doente, o que a gente tem que fazer é fazer um bom diagnóstico e tratar esse indivíduo. Isso é importante. Então, cuidado com essas questões. Se você levantar, se fizer esse exercício, você ia melhorar e tudo isso ia passar. Aí o indivíduo está deprimido, não consegue levantar, não consegue fazer o que as outras pessoas estão dizendo para ele fazer, que ele melhoraria, e aí ele se sente pior, ele fica mais deprimido, e aí ele pensa mais em suicídio. Então a gente tem que ter cuidado. Tem uma outra pergunta, existe algum perfil que tem essa tendência de cometer suicídio? Não. A gente sabe que, infelizmente, qualquer pessoa está suscetível a, em algum momento da vida, diante de uma patologia que já existe, isso é importante a gente dizer, ninguém vai dormir bem e vai acordar pensando que não vale a pena viver, isso não vai acontecer. Em 95% dos casos, a gente consegue evidenciar uma patologia psiquiátrica que está gerando aquela sintomatologia do comportamento suicida. Então, quando a gente fala em perfil, não, a gente não consegue identificar um perfil de uma pessoa que seja mais suscetível à tentativa de suicídio. Existem algumas características que a gente tem que estar atento. Então, pessoas com muita impulsividade são pessoas que podem realmente ter um risco maior de tentativa de suicídio. Pessoas com menor suporte social, então aquelas pessoas que moram só, que não se relacionam muito com parentes e amigos. Esse é um fator de risco também para a tentativa de suicídio. Eventos adversos muito proximais, ou seja, perda de emprego, separação, perda de algum ente querido, luto, isso pode, de maneira, digamos assim, funcionar como um gatilho para uma tentativa de suicídio. Então a gente tem que ver que indivíduos que estão vulneráveis, nesse momento que acontece um fator de estresse como esse, podem ficar mais propensos a tentar o suicídio. Então, de uma forma geral, a gente teria aí essas características. Além disso, tem uma questão relacionada à faixa etária. A gente sabe que os adolescentes, até por uma imaturidade cerebral, eles são mais impulsivos. Então a gente tem aí uma faixa etária de maior risco, que são os adolescentes, e isso se repete também lá na idade avançada, lá na terceira idade. A gente também tem uma certa desinibição, uma certa impulsividade também gerada por degenerações neurológicas que são características da idade nessa fase, que você também pode ter um risco aumentado de tentativas de suicídio. Isso pode acontecer. Sarinha está aqui perguntando, toda pessoa que comete suicídio tinha necessariamente algum transtorno mental? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? A gente considera que entre 90% e 95% das pessoas que cometeram suicídio possuíam ou eram portadores de alguma patologia psiquiátrica ou algum transtorno mental. Por que eu estou dizendo isso? Foi um estudo muito interessante feito pela Universidade de McGill, no Canadá, que o que eles fizeram? Eles chamam de autópsia psicológica. O indivíduo que tinha cometido suicídio, ou seja, tinha morrido por suicídio, lá no Canadá todo o sistema de saúde ele é público, então ele é todo monitorado, e aí eles conseguiam fazer o seguinte, eles pegavam esse indivíduo que tinha no atestado de óbito morte por suicídio, e eles começavam a entrevistar todas as pessoas que tinham convivido com essa pessoa, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, colegas de academia, enfim, todas as pessoas e o maior número possível de pessoas que tinham convivido com essa pessoa, com esse indivíduo. E através dessas entrevistas, que ele chama de autópsia psicológica, eles conseguiram identificar que em 95% das vezes em que o indivíduo cometeu suicídio, que morreu por suicídio,
eles conseguiram identificar algum tipo de transtorno psiquiátrico. Ou um transtorno depressivo, ou um transtorno ansioso, ou um transtorno de estresse pós-traumático, ou um transtorno psicótico, ou um transtorno do humor, enfim, em 95% dos casos nesse estudo. Então, a gente considera que sim, na grande e imensa maioria dos casos, a gente vai poder evidenciar, se for feita uma avaliação adequada, algum tipo de transtorno mental em pacientes que cometeram suicídio ou que estão tentando suicídio. Certo, gente? O que mais? Vamos lá, estou aqui para responder as perguntas de vocês. Um dado que eu acho muito interessante da gente relatar aqui, que quando eu falo todo mundo sempre se espanta, é que o número anual de casos de suicídio no mundo, o número anual, então somando todos os casos de suicídio relatados no mundo, esse número ele é maior do que todas as mortes causadas por homicídios, por acidentes de trânsito e por todas as guerras e conflitos civis no mundo. Então é só para vocês terem ideia da magnitude do problema que a gente está lidando aqui, que a gente está falando. Não é uma coisa distante, não é uma coisa rara, não é uma coisa que não acontece. Se você somar todas as mortes por homicídios, acidentes de trânsito e todas as mortes por guerras e conflitos civis, esse número vai ser inferior ao número de pessoas que morrem por suicídio a cada ano no mundo. Então, sem dúvida, a gente tem que estar atento, a gente tem que falar sobre o assunto, só que é importante, durante muito tempo, foi um tabu falar sobre suicídio, porque se acreditava que a gente poderia incentivar a pessoa, se acreditava que você poderia lançar uma moda e as pessoas começariam a se comportar dessa maneira, pensando em suicídio, tentando suicídio por uma questão de incentivo, ou da mídia, ou dos jornalistas, ou da imprensa. E o que se sabe é que a gente deve sim falar sobre esse assunto, a gente deve esclarecer, a gente deve informar, mas sem falar sobre o assunto de maneira sensacionalista. Isso é importante, então não é não falar, é o falar de forma adequada, instruindo, informando e principalmente passando a mensagem para aquela pessoa que está sofrendo disso agora, que está pensando em morrer, que está pensando que não vale mais a pena viver, dizer para ela que isso na verdade é um sintoma, e que isso é passível de tratamento e que existem alternativas para que ela fuja da dor sem necessariamente ter como alternativa finalizar sua própria vida. Então eu acho que essa informação ela é fundamental, que a gente possa espalhar essa informação, que a gente possa divulgar essa informação para um maior número de pessoas, para que essas que estão sofrendo disso nesse momento tenham acesso a essa informação e possam buscar ajuda, ou possam pedir ajuda a alguém, a um amigo, a um familiar, e que através dessa ajuda ele consiga fazer o diagnóstico adequado, ter o tratamento adequado e consiga não mais sofrer com essa questão. Minha pergunta é sobre jovens. A Sarinha está perguntando: a frustração dessa fase, juventude, pode influenciar nos episódios de depressão e, consequentemente, em possíveis atos suicidas? Então, a questão dessa fase da juventude é exatamente a questão da baixa tolerância à frustração, a impulsividade, imaturidade afetiva para lidar com as situações de estresse. Então, sim, é um período mais complicado, é um período de reações exageradas, é um período... Quem já não acompanhou aqui alguém adolescente no primeiro namorico, na primeira relação amorosa, parece que o mundo vai acabar porque só aquela pessoa existe, e depois com a maturidade se observa que na verdade não era bem assim, que a coisa segue, que todo mundo já teve seu coração partido em algum momento e que a vida não acaba por isso. Mas sem dúvida nenhuma, os adolescentes são uma faixa etária ou um grupo de maior risco exatamente por conta dessa imaturidade cerebral, neuronal, que leva a comportamentos impulsivos, comportamentos exagerados e essa imaturidade emocional que é característica dos adolescentes. Né? A gente tem que ter cuidado porque os adolescentes agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, vai até os 30 anos. Né? Na minha época é só até os 18, mas agora parece que a adolescência está meio prolongada. Queria mandar um beijo enorme para a Ju, que está lá em Juiz de Fora. Oi, Ju! Legal você estar aqui. Obrigado pela presença. Rodrigão também. Rodrigão está perguntando aqui, ó. Crianças jovens com 9 e 10 anos, em momentos de conflito e que ameaçam se matar, deixa eu perguntar, é para a gente considerar isso um pensamento suicida? É uma indicação real de pensamento suicida? Criança é uma coisa à parte. O que acontece? A criança, principalmente nessa fase aí, Rodrigão, de 9, 10 anos, ela tem um pensamento concreto. O que quer dizer isso? Por exemplo, se você falar para uma criança, olha, sua mãe vai embora e vai passar 3 dias, mas depois ela volta.
No momento que ela não vê a mãe voltar, ela acha que a mãe não existe mais, ela não consegue fazer a avaliação abstrata, ela não consegue fazer a análise de que ela consegue viver sem a mãe e que a mãe daqui a pouco vai voltar. Ela acha que a mãe não vai voltar e que sem a mãe não existe mundo e que sem a mãe ela não existe. Então, na criança, quando ela fala em morrer, em matar, nem sempre isso é uma indicação real de tentativa de suicídio ou de pensamento suicida. Muitas vezes é uma verbalização concreta de que ela acha que aquela forma não vai mais existir. E aí é muito importante que você entenda que a criança tem esse tipo de pensamento e você consiga explicar para ela da forma mais clara possível como as coisas funcionam, que ela não vai deixar de existir ou que ela não vai ficar desassistida porque simplesmente aquela pessoa, aquela situação mudou. Então, criança realmente é um outro aspecto. Muito bem, gente. Então aqui, já estamos entrando em vários assuntos diferentes. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Temos algumas perguntas aqui. O que fazer quando alguém fala que está pensando em se matar? Como agir nessa situação? Então, gente, primeira coisa, a gente tem que se livrar das nossas posturas moralistas ou críticas. Isso talvez seja o primeiro passo. Entender que quem está diante ali de você, independente das suas crenças, é uma pessoa que está sofrendo. E diante de uma pessoa que está sofrendo, o melhor papel que a gente tem, a melhor ação que a gente tem é oferecer ajuda. Da maneira que a gente puder. Ajuda escutando, ajuda oferecendo para ir junto no médico, ajuda oferecendo para que ela possa contar para a família e a família ajudar. Então, isso é muito importante. A nossa postura de ser continente, de ouvir o outro, mas ouvir só não vai resolver o que ele tem. A gente tem que lembrar que, na maioria dos casos, é sintoma de gravidade de uma doença que está instalada. Então, a gente tem que, além de escutar o nosso amigo, o nosso parente, o nosso colega, ajudá-lo a chegar até acesso ao tratamento. Isso é fundamental para que você consiga evitar que aquele pensamento ou que aquele planejamento realmente se transforme num suicídio consumado. Muito bem, gente. O que mais de pergunta? O pessoal agradecendo, obrigado pela explicação. Vou pedir para subir um pouquinho a tela para eu conseguir visualizar. Fátima Santos está aqui perguntando como identificar sinais de pensamento suicida nos jovens. Também, uma coisa importante, geralmente você talvez não vá conseguir identificar o pensamento suicida em si, mas você vai conseguir identificar a alteração do padrão de comportamento. Então, jovens que ficam mais irritados, que ficam mais ensimesmados, que deixam de fazer atividades de lazer, ou que costumam, hoje com a internet, a gente tem que estar muito atento ao perfil de busca. Na internet, o perfil de busca no YouTube ou no Google. Então, o que ele tem pesquisado na internet, quais são os assuntos que ele tem tido interesse, isso é muito importante, isso é uma forma da gente monitorar. Mas, de novo, o que a gente tem que estar atento é mudança do padrão de comportamento. Então, era tranquilo, era calmo, era sorridente, ficou irritado, era extrovertido, era alegre, era brincalhão, ficou ensimesmado, ficou mais retraído. Então, são essas mudanças de padrão de comportamento que a gente deve notar. Outra questão é começar a não ter mais planos e projetos. Então, uma pessoa que planejava terminar a faculdade, depois de terminar a faculdade, fazer uma viagem ou fazer uma pós-graduação e começa a ficar sem motivação ou sem planejamento. O que você imagina? Vai acabar a faculdade? Não sei. Você vai terminar o semestre? Estou sem vontade. E aí, o que você imagina? Depois da faculdade, você vai querer fazer o quê? Não sei. Isso também é um sinal de alerta, não necessariamente que o indivíduo está pensando em suicídio, mas é um sinal de alerta para a gente investigar o que pode estar acontecendo. Uma outra pergunta aqui da Sarinha. E o que fazer quando um amigo que apresenta indícios de suicídio nas redes sociais? Pois é, bem-vindo ao Novos Mundos. A gente tem que realmente estar monitorando. Tem uma questão relacionada a... Hoje, você tem uma exposição muito grande nas redes sociais. E muitas vezes você vai ter, sim, comunicação de ideação suicida ou de pensamento suicida. Então, novamente, a gente tem que transferir o que a gente faria no mundo presencial para o mundo virtual, que é oferecer àquela pessoa ajuda. Olha, eu estou vendo que você está postando ou que você está colocando algumas coisas aqui no seu perfil. Você quer conversar? Você está precisando de ajuda? Você já pensou em procurar ajuda profissional, em fazer uma avaliação, em entender o que está acontecendo com você? Olha, eu li ou ouvi falar
que você pode melhorar disso, que você não precisa estar sofrendo sozinha e que tem como a gente te ajudar. Tem médicos especializados, tem psicólogos especializados. Então, essa continência, essa ajuda, chegar no paciente ou no indivíduo ou no amigo e oferecer ajuda e dizer para ele que é possível não estar sofrendo com aquela questão, sem dúvida nenhuma vai fazer toda a diferença na vida dele. Muito bem, acho que ficou, né? Fátima está aqui agradecendo, então acho que ficou claro, né, Fátima? Pronto. Estão perguntando aqui, vai ficar salva a live? Vai ficar salva lá no Instagram e também a gente vai publicar no canal do YouTube da Clínica Holist. Então vocês vão poder acompanhar, quem não pôde acompanhar aqui com a gente ao vivo, vai poder ver tanto no Instagram, vai ficar lá salvo, vai ficar gravado, mas também vai ficar lá no YouTube, se vocês procurarem o canal da Holist, vocês vão conseguir ver, tá bem? Muito bem, gente. O que mais? É um prazer, viu, estar aqui com vocês, ver o quanto tem de gente interessada, de gente perguntando, da gente querendo entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno que até então era tão difícil da gente conversar, que até então as pessoas tinham um receio, ou tinham medo, ou tinham vergonha da gente estar conversando sobre esse assunto. Que bom que vocês estão aqui, sejam todos muito, muito bem-vindos. Incentivar alguém que está depressivo a sair para passear é bom? Depende. Viu, Rose? Depende. Se você tem um indivíduo que ele está num quadro leve, depressivo, eu sempre digo o seguinte, que o ideal é você convidar, mas não insistir. Então, convide, mas não insista. O que quer dizer isso? Se você está dentro de casa e a pessoa está depressiva, o primeiro passo é procurar tratamento. Mas mesmo dentro do tratamento, o início do tratamento principalmente, o paciente vai continuar com sintomas depressivos importantes até que a medicação comece a fazer efeito. Então é muito comum, tem até a ver com senso comum, você achar assim, ó, levante, saia comigo, vamos dar uma volta na orla, você vai se sentir melhor. Se eu conseguir tirar você de casa, você vai se sentir bem. Nem sempre isso é adequado. Então, o que os pacientes relatam? Poxa, eu fico irritado e eu fico às vezes até pior do que eu estava, porque a minha mãe ou a minha esposa ou meu marido fica me convidando para sair de casa, eu não quero, eu não estou com energia, eu não estou com disposição, mas ele fica enchendo tanto o saco que aí eu fico pior ainda, porque ele quer que eu vá, mas eu não estou conseguindo ir, e aí eu me sinto mais inútil, e aí eu me sinto mais culpado, e aí eu me sinto mais deprimido. Então, o que eu sempre digo é, convide, mas não insista. O que quer dizer isso? Você vai sair para dar uma volta, ou você vai passear, ou você vai dar uma caminhada, ou você vai fazer alguma coisa na rua. Você pode convidar, estou indo, você quer vir comigo? Sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de insistência. Pode ser que o indivíduo diga, eu vou, ou pode ser que ele diga, não, vou preferir ficar aqui. E respeite esse momento. Uma coisa que eu digo também sempre para os meus pacientes é que, principalmente nos quadros depressivos, e no início do quadro, onde a medicação e o tratamento ainda não começou a fazer efeito, o indivíduo ele fica como se fosse num modo de economia de energia. O que quer dizer isso? Ele fica ali fazendo o mínimo possível, porque ele está com pouca energia naquele momento, então ele reserva para as coisas básicas. Levantar, tomar banho, comer, respirar, sair do quarto, ir para o banheiro. Então é muito importante que atividades de exercício físico, que todo mundo acredita que vai melhorar a depressão, ajuda sem dúvida nenhuma a prevenir sintomas depressivos. Mas no auge da depressão, no momento do sintoma, você não vai conseguir que o paciente faça exercício. E cobrar isso dele só vai deixar ele pior. Mais uma pergunta, Isabel. Existe alguma desregulação neuroquímica que gera os pensamentos suicidas? Se a gente pensar que os pensamentos suicidas são sintomas de gravidade de uma doença, sim. Em última instância, a gente pode estar falando de uma desregulação neuroquímica. Então, o que é importante? É a gente tratar aquela patologia de base. Existem medicações específicas, obrigada. Existem medicações específicas que podem ajudar, que têm uma ação anti-suicídio específica. O carbonato de lítio, por exemplo, é uma delas. Mas lembrar que dar uma medicação exclusivamente para a ideação suicida não vai ser o suficiente. Você tem que tratar a patologia, a doença psiquiátrica que está gerando aquele tipo de sintoma. Então, sim, respondendo a sua pergunta, existe uma alteração neuroquímica que leva a esses pensamentos suicidas. Além disso, a gente sabe que tem questões genéticas. Eu não vou entrar aqui em detalhes muito profundos com vocês, mas a gente sabe que alterações dos genes da serotonina, que vão causar alterações neuroquímicas, estão também associados à ideação suicida, ao pensamento suicida e um maior risco de suicídio nesses pacientes. Mais perguntas aqui. Tem uma pergunta ali interessante sobre pandemia. Desce um pouquinho para eu ver. A oscilação... Aqui, ó. A Juliane perguntando. A oscilação de energia neste período de pandemia é normal?
Vou te falar, muita coisa nesse período de pandemia é normal. Então a gente está vivendo um período de exceção. E é um período que ninguém foi preparado para viver o que a gente está vivendo. Se há um ano atrás você me dissesse que as fronteiras dos Estados Unidos e da Europa iam fechar, que os aviões iam parar de voar e que as crianças iam ficar um ano sem estudar, eu não ia conseguir acreditar em você e eu ia dizer que isso poderia ser um excelente roteiro para um filme de ficção. Então a gente está vivendo um momento absolutamente inesperado, que ninguém foi preparado e que era impossível a gente imaginar que isso acontecesse. Então a gente tem sintomas relacionados a esse momento. A gente tem sintomas de ansiedade, relacionado ao medo do contágio, a preocupação de sair na rua, de como não se contaminar e como não contaminar outras pessoas. A gente tem sintomas de depressão relacionado ao confinamento, ao isolamento social, a falta de perspectiva de quando isso vai passar e a gente vai voltar à nossa vida normal, a abraçar as pessoas que a gente gosta, a viajar, a festejar momentos importantes da nossa vida. Então, sem dúvida nenhuma, alterações de humor, de ansiedade, sintomas depressivos e, consequentemente, a energia que a gente tem para fazer as coisas, podem sim estar sofrendo o impacto desse momento que a gente está vivendo, do isolamento, do confinamento, da mudança de rotina. Muita gente está com uma rotina alterada porque está em teletrabalho ou porque está trocando o dia pela noite porque não está saindo de casa. Tudo isso vai ter impacto na nossa vida, sem dúvida nenhuma. O que mais que a gente tem de pergunta aqui? Como a medicação age para melhorar o quadro? Quanto tempo leva para o período de maior risco passe? Isabel, você fez uma pergunta super importante, que é o seguinte: isso vai depender muito da patologia que está causando ou que está gerando aquela sintomatologia do comportamento suicida. Mas é muito importante a gente entender que até a medicação fazer efeito, esse paciente precisa ser protegido. E a gente vai falar um pouquinho sobre internação psiquiátrica, que também é um grande tabu. As pessoas imaginam que isso, às vezes, é um castigo ou uma tortura, e, na verdade, quando a gente está falando de internação psiquiátrica, a gente está falando essencialmente de proteger o paciente de sintomas que podem levar a riscos sérios de vida, riscos físicos, riscos de exposição. Então, quando você está me perguntando quanto tempo leva para a medicação fazer efeito, de novo, depende da patologia que você está tratando. Então, só para a gente ter ideia, e isso varia de pessoa para pessoa, mas os antidepressivos, eles em média demoram mais ou menos 4 semanas para começar a fazer efeito. Se você estiver falando em relação aos estabilizadores de humor, isso pode ser de 2 a 3 semanas. Só que a gente tem que lembrar que nem todo paciente vai responder à primeira medicação que você coloca, nem todo mundo vai responder a todas as medicações. Então, às vezes, no início do tratamento, você vai ter que colocar uma medicação, esperar ajustar a dose, aquela medicação pode não ter a resposta adequada, ideal, você vai trocar aquela medicação e até que você chegue na medicação adequada, na dose adequada e às vezes na combinação adequada de medicação, você vai ter que garantir a proteção desse paciente. E em casos de risco eminente ou de risco grave de suicídio, sem dúvida nenhuma, a internação psiquiátrica ela é recomendada e ela pode ser a diferença entre salvar ou não salvar a vida daquele indivíduo. Então é muito importante que a gente perca o preconceito, que a gente desmistifique essa questão relacionada à internação psiquiátrica. Ela tem indicações precisas, não é para qualquer caso, não é para qualquer gravidade, mas sem dúvida nenhuma, indivíduos ou pacientes com risco de suicídio iminente que podem estar com um plano bem formado e um plano factível de suicídio ou que já tentaram em algum momento da vida, devem ser protegidos e nesse caso a internação está indicada. Quais as principais causas do suicídio? Em relação às doenças psiquiátricas, o que a gente vê é que 40% das tentativas de suicídio estão relacionadas a transtorno de humor, ou transtorno depressivo, ou transtorno afetivo bipolar, que é aquele quadro onde você tem episódios depressivos e episódios eufóricos ou irritáveis. Em até 20 a 30% dos casos, ou seja, um pouquinho menos prevalente do que os transtornos de humor, a gente vai ver aí as comorbidades com o uso de álcool e drogas. Então, dependência química, abuso de substância também está muito relacionado à tentativa e morte por suicídio. Depois, em cerca de 10% dos casos, a gente vai ver os transtornos de personalidade, onde você tem características disfuncionais de personalidade que dificultam a relação daquele indivíduo com o mundo, com a família e com as pessoas que estão ao redor dele. Então, de uma maneira assim bem simplista, transtornos de humor, depressão e transtorno afetivo bipolar, seguido de dependência química e transtornos por abuso de substâncias e, por fim, transtornos de personalidade. As síndromes psicóticas entram ainda depois, com um número bem menor de frequência em relação às tentativas de suicídio. Uma outra pergunta da Manu. Boa noite.
Como o carbonato de lítio age? Faz a pessoa deixar de ter pensamentos negativos? O carbonato de lítio ele é um estabilizador de humor. Então o que ele faz? Ele trata os sintomas de alteração de humor daquele indivíduo que é portador do transtorno afetivo bipolar. Então ele vai tratar tanto os sintomas depressivos, como também trata os sintomas eufóricos, de elevação do humor, de irritabilidade, de grandiosidade. Em relação especificamente a comportamento suicida, o carbonato de lítio tem uma ação específica em reduzir esse tipo de sintomatologia. É a única medicação comprovada por estudos clínicos que demonstra ter uma eficácia específica em relação à tentativa de suicídio. Então, por exemplo, se você tem um paciente com um transtorno depressivo, que a princípio não teria uma indicação de uso de carbonato de lítio por não ser um paciente com transtorno afetivo bipolar, você pode lançar mão do carbonato de lítio para tratar especificamente a ideação suicida ou pensamento suicida. E isso tem um valor muito grande a nível de tratamento. A gente observa que realmente o carbonato de lítio tem uma ação muito interessante na redução da intensidade do pensamento suicida e na intensidade do planejamento suicida. Uma outra pergunta aqui da Manu. O carbonato de lítio tem uma tendência a aumentar o apetite? Não. A gente não observa aumento de apetite com o lítio. O que a gente pode observar é um efeito colateral que não é em todos os pacientes, cerca de 10 a 15% dos pacientes pode cursar com esse efeito colateral, que é aumento da retenção de líquido. Então parece que o paciente está ganhando peso, está engordando, mas na verdade não é por aumento de apetite ou por aumento de ingesta calórica, mas é na verdade por retenção hídrica. E isso é uma coisa absolutamente manejável, um bom psiquiatra, um bom clínico vai conseguir manejar esse efeito colateral e isso não vai ser necessário que o paciente suspenda a medicação se realmente o carbonato de lítio estiver indicado para o caso dele. Uma outra pergunta da Manu, por quanto tempo essa proteção através do internamento? Isso vai depender, Manu. O que a internação, qual é o objetivo da internação? Proteger o paciente. E a gente vai fazer isso até que os sintomas de maior gravidade se resolvam, sejam controlados e que o paciente possa fazer o tratamento ambulatorial de uma maneira segura. Esse é o grande objetivo da internação, não é que o paciente fique absolutamente assintomático ou fique sem nenhum tipo de sintoma. Isso seria uma internação muito prolongada, não é necessário. Então o que a gente sabe é que a internação ela tem o objetivo de proteger o paciente, permitir que o paciente inicie seu tratamento de maneira segura, evitar intercorrências como tentativa de suicídio enquanto a medicação ainda não está estabilizada, enquanto a medicação ainda não teve o seu efeito, a sua eficácia adequada. E essa proteção ela deve se manter até que você consiga controlar os sintomas que estão gerando o risco do paciente se ele não tivesse internado. Esse é o parâmetro que a gente usa para alta hospitalar, por exemplo, nesses casos. Uma outra pergunta chegando aqui para a gente, os transtornos alimentares podem ser de ideação suicida? Acho que a pergunta seria se os transtornos alimentares podem gerar uma ideação suicida. A gente observa que existe uma grande comorbidade entre transtorno alimentar, episódios depressivos e transtorno de personalidade. Então, isso é uma combinação meio explosiva e é bem comum em pacientes que sofrem com transtorno alimentar, que têm essas comorbidades, tanto o episódio depressivo como transtornos de personalidade, eles têm um maior risco de tentativa de suicídio quando a gente vê esse somatório de fatores. Por quê? Porque o transtorno alimentar está muito associado exatamente a baixa autoestima, sintomas depressivos, comportamento impulsivo, descontrole de impulsos, que são características que estão associadas ao maior risco de tentativa de suicídio. Uma outra pergunta aqui, aripiprazol ajuda a prevenir suicídio? Se ele tiver indicado para a doença que está gerando, que está causando a sintomatologia do comportamento suicida, sim. O aripiprazol ele não tem uma ação específica como o carbonato de lítio em relação ao sintoma de ideação suicida ou de tentativa de suicídio. Mas se ele tiver indicado para tratar a patologia, por exemplo, o aripiprazol é indicado hoje em casos de depressão resistente. Então, ele tratando a depressão resistente, ele vai ter um impacto, sim, na redução e no controle dos pensamentos suicidas e até, na verdade, fazendo desaparecer esse tipo de sintomatologia, porque no momento que você trata a depressão resistente, que era o que estava causando a ideação suicida, você desaparece com a ideação suicida nesse paciente. Outra pergunta da Ju, e quando a medicação foi tão eficaz para o paciente, é normal no desmame ficarmos inseguras? Claro que é. Time que está ganhando, a gente tende a não querer mexer.
Mas é muito importante que cada medicação e cada paciente, cada situação vai ter uma indicação específica. Existem patologias que são crônicas e não tem indicação de você fazer a retirada da medicação. E isso é muito importante que a gente discuta com os nossos pacientes, que a gente pergunte para o médico que está atendendo a gente. Então, vão ter patologias que não vão ter indicação de você retirar a medicação. Por quê? Porque a medicação, além de tratar o episódio, o sintoma que naquele momento está instalado, as medicações também têm o efeito de evitar, de prevenir novos episódios. A gente observa isso, por exemplo, no transtorno afetivo bipolar, a gente observa isso, por exemplo, na esquizofrenia. Então, a medicação ela é importante, mesmo que o paciente não esteja mais sintomático, mesmo que ele não tenha mais sintomas, é importante que ele mantenha a medicação para prevenir novos episódios no futuro, tá? Mas respondendo a sua pergunta, Ju, vai ter um momento, a depender da patologia, transtornos ansiosos, episódios depressivos únicos, que você vai fazer um período de manutenção, é importante. Então, depois que você ficar assintomática, você vai fazer um período de manutenção da medicação, esse período vai variar de meses até anos, a depender do quadro, a depender da severidade, e essa medicação ela vai ser descontinuada sempre com orientação e acompanhamento psiquiátrico, isso é muito importante. Não tentem retirar a medicação de forma desacompanhada ou por conta própria. Existe a maneira correta de fazer isso, existe a técnica correta de fazer isso. E esse momento de retirada é um momento importante exatamente porque gera insegurança. Então vocês têm que estar muito próximos do médico de vocês, do psiquiatra de vocês, para que essa retirada possa ser feita com segurança e possa se observar se o paciente ficou bem sem a medicação ou não e quem sabe às vezes reiniciar a medicação se for o caso. Uma pergunta da Isabel. O pensamento suicida pode estar sendo gerado por surtos psicóticos, alucinações, delírios? Pode. Isso, na verdade, é bem comum. A gente sabe que os delírios e as alterações do pensamento fazem com que o indivíduo ele pense coisas, ele acredite em coisas que não são reais. Então, sim, ele pode crer ou pode imaginar dentro de um delírio que ele tem uma doença muito grave e que ele vai morrer de uma forma muito dolorosa. Então, para evitar esse sofrimento e essa morte dolorosa que o delírio está fazendo com que ele acredite, ele acaba tentando se matar para evitar essa morte dolorosa que estava por vir, que na verdade não existia, que era apenas um delírio. Então sim, pode acontecer. Indivíduos que durante um delírio ou uma alucinação acreditam que estão sendo perseguidos e que se forem capturados eles vão ser torturados. Já aconteceu do paciente, por exemplo, se jogar pela janela para evitar de ser capturado e torturado porque dentro do delírio, na cabeça dele, ele acreditava nessa questão da tortura e da captura. Então sim, sintomas delirantes e alucinações podem estar relacionados à ideação suicida. E são fatores de risco para comportamento suicida. A gente tem que estar atento a esses pacientes. Uma pergunta da Manu. Existe possibilidade de combinar ipiprazol com lítio? Sim, é uma combinação bem utilizada. Mas, de novo, a gente tem que ter cuidado com essas receitas de bolo. Cada paciente, cada indivíduo vai ter uma indicação específica de medicação. Ninguém é igual a ninguém. Então, não dá para a gente pensar assim, eu tenho uma amiga que se deu bem com a medicação X, então eu vou usar também. Não, a sua amiga é diferente de você, os sintomas da sua amiga são diferentes de você, a sua genética é diferente da sua amiga, então a avaliação é sempre individual, personalizada e feita sobre medida para cada pessoa, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Eu faço uso do carbolítio e já estou preocupada porque não posso mais comprar essa medicação de alto custo. O carbolítio, ele é uma medicação, inclusive, que ele é disponibilizada na rede pública. Então, vale a pena você dar uma olhada no posto de saúde próximo da sua casa ou no centro de atenção psicossocial próximo da sua casa e é bem possível que você consiga essa medicação gratuitamente através do sistema público de saúde. A Isabel está aqui perguntando, sou psicóloga, tenho dificuldade em encaminhar meus pacientes para psiquiatras devido ao preconceito. Nossa, Isabel, é exatamente isso. E a gente, na verdade, a quebra desse preconceito, a desmistificação desse preconceito parte de cada um de nós. Não só das pessoas que trabalham na área de psicologia, de psicoterapia, na área da saúde mental, mas de todos nós como sociedade. A gente tem que entender que o preconceito de fazer um tratamento psiquiátrico ou de ir num psiquiatra, ele só atrapalha o indivíduo, ele só piora a doença, ele só evita que aquela pessoa tenha o tratamento adequado, tenha o diagnóstico adequado e assim consiga melhorar. Infelizmente, ainda hoje no consultório a gente escuta histórias como eu tenho isso há 5 anos, eu tenho isso há 10 anos, mas eu achava que psiquiatra era coisa de maluco, então eu nunca procurei tratamento. Ou as pessoas me diziam que eu devia ir no psiquiatra, mas eu achava que eu não precisava porque eu não era maluco.
Então a gente tem que entender que a psiquiatria é uma especialidade como outra qualquer, como cardiologia, como ginecologia, como pediatria, e o que a gente faz é tratar as patologias relacionadas ao comportamento, ao pensamento e às emoções. Não é coisa de maluco, não é coisa de doido, simplesmente o que a gente trata é isso. E se você está cursando com uma alteração do pensamento, do comportamento ou das emoções, a gente tem como identificar o que você está sentindo e a gente pode tratar. Essa eu acho que é a grande mensagem que a gente tem que passar aqui hoje. É da gente entender que vocês não precisam estar sofrendo sozinho. Que o que às vezes a gente está sofrendo e que a gente acha que não tem alternativa, que não tem saída, tem sim. A gente só precisa buscar a ajuda qualificada e adequada para que a gente possa fazer uma avaliação, iniciar um tratamento e atingir todas as potencialidades que todo mundo é predestinado para atingir. O que atrapalha a vida da gente é a doença. O que atrapalha a vida da gente é o sintoma. Mas sintoma a gente trata e com o tratamento você vai recuperar a sua vida. Um comentário aqui da Regina. Ainda há muito tabu que leva as pessoas a sofrerem demais. Pois é, Regina, eu concordo com você, é exatamente isso. Então, se a gente entender que, na verdade, esse sofrimento ele não precisa ser assim, que a gente tem como ajudar essas pessoas, que a gente tem como melhorar o que essa tristeza, esse desânimo, essa falta de energia, esse sentimento de culpa, de inutilidade, na maioria das vezes isso tem tratamento. A gente só tem que buscar ajuda qualificada e adequada. Muito bem, gente. Tem uma outra pergunta aqui. Eu procurei psiquiatra por conta própria após ter um episódio de surto. Eu agora não consegui mais visualizar. Cadê? Aqui. Após ter um episódio de surto psicótico, saí quebrando tudo, tentei me jogar da janela. Pois é, isso é um relato, infelizmente, que é bem comum, mas o importante é que você procurou ajuda. O importante é que você conseguiu ter acesso ao tratamento e dessa maneira você vai conseguir prevenir que isso aconteça novamente. O episódio psicótico ele é um episódio que ele altera a capacidade de crítica do indivíduo. Então eu tenho certeza que naquele momento várias coisas estavam passando pela sua cabeça, mas que não estavam sob o seu controle. Você não conseguia naquele momento analisar de forma adequada o que estava acontecendo. A medicação lhe devolve esse controle sobre a sua vida. O tratamento lhe permite ter controle sobre essas questões e não ficar à mercê dos sintomas psicóticos, como infelizmente aconteceu com você. Ângela Nunes está aqui colocando: cabe a nós, enquanto profissionais da psicologia, psicoeducar o paciente quanto à importância do psiquiatra. Fantástico, é isso mesmo, Ângela. Da mesma forma que nós, profissionais da área de psiquiatria, também valorizamos muito o papel da psicoterapia e da psicologia. Muitas vezes o tratamento ele deve ser combinado. O tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico é fundamental para que o indivíduo evolua de uma forma melhor, que ele cresça nas suas questões particulares, que ele melhore, que ele tenha, na verdade, um aprendizado e um aperfeiçoamento das suas características de personalidade. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a área de saúde mental ela é multidisciplinar. Quando a gente consegue realizar um trabalho com a ajuda de diversos profissionais de várias áreas, sem dúvida nenhuma, só quem tem a ganhar com isso é o próprio paciente. Uma outra pergunta: como convencer um familiar com delírio a procurar o psiquiatra? Pois é, não é fácil. Porque a gente tem que entender que o conceito de delírio é uma crença inabalável. Então, quando o paciente está delirante, ele realmente acredita de forma cega de que aquilo que ele está imaginando é real, mesmo que possa parecer absurdo. Ele pode imaginar que as pessoas foram substituídas por clones e não são as pessoas que ele costuma ver, ele pode achar que estão querendo matá-lo, que estão perseguindo, ele pode achar que ele não é mais ele, que ele se transformou em uma outra pessoa. Você tem diversas formas de delírio, dos mais simples aos mais complexos. Mas é importante a gente entender que o delírio ele é uma crença inabalável, então ele não é passível de você convencer através da argumentação e o paciente desistir daquele tipo de pensamento que ele está tendo. E então, como convencer um indivíduo que acredita realmente naquilo, que ele está sendo perseguido, ou que estão querendo matá-lo, ou envenená-lo, ou que ele, na verdade, é uma pessoa muito rica e que ele é dono de hotéis aqui em Salvador e que ele está indo na porta dos hotéis questionar por que não estão dando dinheiro para ele, já que ele é dono do hotel, enfim, várias situações como essa. Como é que você convence uma pessoa a ir no psiquiatra? Não é fácil. A minha dica que eu dou para todos os familiares que me procuram com esse tipo de questão é: tente achar alguma motivação
para que o paciente vá ao psiquiatra. Então você tem que achar alguma coisa que está incomodando o paciente e dizer que, através daquela consulta, ele vai poder tratar isso que está incomodando, ou que ele vai poder melhorar isso que está incomodando. Isso pode ser qualquer coisa. Então ele pode não estar dormindo bem, e isso pode ser uma motivação para que ele vá ao psiquiatra. Você pode dizer que, olha, se você conseguir ir na consulta, quem sabe ele não consegue melhorar essa sua questão do sono e você vai dormir melhor. O paciente pode estar irritado, o paciente pode estar nervoso. Você vai propor a ele que essa irritação e esse nervosismo tem atrapalhado ele, tem feito ele sofrer e que ele pode melhorar essas questões através do tratamento. Então, essa é uma técnica que a gente usa para tentar. Não é fácil, às vezes não é possível. E também nesses momentos onde o paciente se recusa de todas as formas, apesar de diversas tentativas de ir até o consultório psiquiátrico, a internação muitas vezes para uma avaliação diagnóstica e início do tratamento também pode estar indicada, a depender da severidade do quadro. Uma outra pergunta aqui da Lilian. Uma situação que percebo é a interrupção do tratamento por parte do paciente, achando que está bem, tendo recaída. Pois é, Lilian, infelizmente isso é muito comum. Tem estudos que mostram em pacientes com esquizofrenia que 2/3 dos pacientes não usam a medicação de maneira adequada e que até 1/3 dos pacientes interrompem a medicação depois do primeiro mês de tratamento. Isso é muito grave, porque não só a gente utiliza a medicação, o tratamento, para tratar a sintomatologia aguda, os sintomas que estão acontecendo naquele momento, mas a medicação também é importante para prevenir novos episódios. E mesmo uma patologia que não seja crônica, você tem um tempo específico de manutenção. Se você interromper a medicação rapidamente ou antes do adequado, você tem um maior risco de recaídas. Então, a gente educar os nossos pacientes, a gente explicar, isso é uma das conversas que eu tenho, acho que na segunda ou na terceira consulta. Olha, você está melhorando, você está ficando melhor com a medicação, mas mesmo depois que você ficar 100% bem, vai ser necessário um período de manutenção de alguns meses com o uso da medicação, para que a gente possa diminuir os riscos de recaída. Isso é muito importante que a gente fale, porque realmente, infelizmente, a retirada da medicação, a não continuação da medicação pelo tempo adequado é, infelizmente, a regra que a gente observa. Uma outra pergunta da Milene Costa. Quando a medicação não minimiza os sintomas da despersonalização e da desrealização, o que fazer? Lembrar que quando você está falando da medicação, possivelmente o que a gente tem que procurar é uma outra combinação da medicação. Lembrar que os fenômenos de despersonalização e desrealização, eles têm um tratamento específico com medicação, você consegue diminuir essa sintomatologia com medicação. Lembrar que nem todo paciente vai responder a todas as medicações, então trocar a medicação, aumentar a dose, combinar medicações, são estratégias que a gente usa quando a gente não está tendo a eficácia com o primeiro tratamento ou com o segundo, mas também associar a psicoterapia nesses casos é muito importante. A despersonalização e a desrealização tem um componente psicodinâmico muito intenso, então a medicação vai fazer uma parte, principalmente a redução da intensidade dos sintomas, mas a psicoterapia vai ser fundamental para tratar essa sintomatologia e evitar que isso continue acontecendo. A Ju está falando, quero voltar a morar em Salvador para ser sua paciente presencial novamente. Um beijo, Ju. Mas olha só, a gente pode, hoje em dia a telemedicina ajuda a gente muito nesse aspecto e a gente vai continuar se falando, a gente vai continuar se vendo. E quando você estiver de férias aqui em Salvador, dá um pulinho e a gente conversa, tá? Mais umas últimas perguntas. Você pode falar um pouquinho sobre o transtorno dissociativo, se há um risco grande de suicídio? O transtorno dissociativo é um transtorno complexo da gente explicar, mas eu vou tentar ser bem sucinta, já que a gente está no finalzinho aí da nossa live. É um transtorno que é gerado, na verdade, por uma dificuldade de lidar com as situações e o indivíduo ele vai para um outro lugar. Ele começa a ter comportamentos que não são comuns a ele. Nesse caso, o risco de suicídio não é tão importante nesses pacientes, mas comportamentos de risco podem ser muito comuns dentro do transtorno dissociativo, tá? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês, foi um prazer ter vocês aqui nessa noite, agradecer vocês terem ficado com a gente até esse horário e, de novo, lembrar, quarta-feira que vem tem live com o tema suicídio e depressão. Até a próxima!